Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aproveitando, acabei de chegar da academia, estou cansado. Mas aproveitando só para a gente relembrar qual é o sentido da saudação desse ano, né? Se o pobre não tem, Deus não permanece. Muitas pessoas vão achar estranho essa nossa apresentação. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Porque as pessoas têm uma certa dificuldade com determinados termos, né? Tem um certo problema com os termos. Quando a gente está falando de permanecer, eu não estou falando de uma questão física, né? Ah, Bernardo, porque Deus está em todo lugar. Sim, Deus está em todo lugar. Quem foi que disse o contrário, né? Apenas o que eu estou falando tem a ver com um conceito de João, né? João claramente fala, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Jesus falou isso aos seus discípulos, né? Se cumprirem os meus mandamentos, eu permanecerei em vós e vós permanecereis em mim, né? Permanecer aqui não é uma questão física, né? Seria uma questão metafísica, uma questão além da física, algo mais relacionado à nossa, como eu vou dizer isso de uma forma clara, com a nossa realidade espiritual. Se nós estamos num mundo onde o pobre não tem lugar, nesse mundo Deus não vai permanecer. Ele não vai estar presente. Não existe a presença de Deus se existe injustiça, né? O cardeal Pizzaballa, cardeal de Jerusalém, fez uma crítica desse tipo. A imprensa não deve narrar a guerra pela ótica dos que agridem, e sim pela ótica dos que são vítimas, né? Em vez da gente ficar falando das grandezas dos mísseis, dos aviões, dos navios, dos soldados especializados, nós deveríamos estar falando das pessoas mortas, das pessoas sem casas, das mulheres que perderam seus filhos, seus esposos, suas irmãs, das crianças que morrem, das crianças que ficam órfãs, né? Oi, Helena, boa noite, paz e bem, né? Cardeal Pizzaballa fez claramente essa crítica. E ele fez essa crítica. Não foi à toa. Ele não fez essa crítica porque ele acha bonitinho. Ele fez essa crítica porque isso é a realidade do que a gente vive. Não é? É que nem hoje um bando de colega meu estava preocupadinho. Não, porque agora aprovou o ECA digital, vai ter problema com Linux. E é muito gozado, porque um monte dessas pessoas que fica falando isso não usa Linux. Eu uso Linux. Eu uso Linux desde 2006. São 20 anos usando Linux. Tá? Não teve nenhum problema com o meu Linux. Nenhum.
Aliás, acabei de atualizar o Linux aqui, sem problema nenhum. Agora, se for para proteger as crianças deste país, e isso obrigar as empresas que controlam distribuições de software a fazer mudanças no software deles, que façam. Que façam. Porque eu estou mais preocupado em proteger as crianças deste país do que favorecer as indústrias. Ah, Bernardo, mas a gente vai ter que dar o CPF, vai ter que dar a identidade visual para as empresas. Oi, Isabel, minha filha, boa noite, paz e bem. E daí, pessoal? Seu CPF já está em boca de Matilde há muito tempo, entendeu? Estou cansado. A gente dá o CPF, mas tudo tem coisa. E quando você não dá, você passa ali no edifício Avenida Central às 18 horas, tem gente vendendo DVD de CPF. Entendeu? Tem seu CPF, seu e-mail, entendeu? Ah, mas a sua foto, pessoal, vamos combinar. Quantas fotos você já colocou no Instagram, no TikTok, no Facebook com a tua cara? Um monte, né? Oi, Jenny, boa noite, paz e bem. Para essas não tem problema, né? Para fazer programa que troca cabelo, faz isso, faz aquilo, não tem problema. Agora, para você garantir a segurança de crianças nesse país, aí você fica cheio de coisa. Deus não permanece se você não se preocupa com as pessoas. Ah, Bernardo, mas essa medida não vai impedir que uma criança acesse pornografia. Não vai. A bem da verdade, essa medida é para impedir que adultos mal intencionados façam imagens pornográficas, imagens sexualizadas de crianças. Mas eu acho que a gente podia aumentar o controle. Pessoal, eu sou uma pessoa que eu sou a favor que nós tivéssemos controle de acessos a todo tipo de site questionável. Que eu soubesse quem é que está acessando. Bernardo, isso é uma invasão da minha privacidade. Também vai invadir a minha. Se for para proteger as pessoas, se for para proteger as crianças, se for para proteger as mulheres, se for para proteger os pretos, se for para proteger a comunidade LGBT, eu sou a favor. Tá entendendo? As pessoas são mais importantes do que as outras coisas. Tá? Mas vamos falar um pouquinho. Vamos ler o Evangelho e vamos fazer a nossa reflexão. Que hoje é totalmente de improviso. Mas vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Peraí que a Diane falou alguma coisa. Eu também concordo. Tem que ter controle mesmo das plataformas digitais. Obrigado, Diane. A gente volta nesse aspecto. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betseda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando, movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente, havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhes: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada.
Quando estou chegando, outro entrou na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem te disse: pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então, o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Gracinha entrou. Boa noite, Gracinha, paz e bem. Entrou também Dr. Marcelo Derm, deve ser Marcelo dermatologista, será que é isso? Bom, de todo jeito, doutor Marcelo, boa noite, paz e bem. Gracinha, boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, é muito interessante, porque eu, pouco antes de ler o Evangelho, eu falei para vocês que ia ser totalmente de improviso, porque hoje, devido a uma série de coisas, eu não tive tempo de ler o Evangelho. Vocês estão vendo que mozinha entrou, ela estava aqui agora há pouco, mas ela gosta de assistir a live sentada lá na cama, lá no quarto. Bom, e aí, pessoal? Essa passagem é uma passagem muito interessante. Boa noite, prof. Boa noite, Marcelo. E sabe, ela tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Né? Observem bem. Qual é a situação que nós temos? Nós estamos diante de uma festa, uma grande festa. E nessa grande festa, né, Jesus sobe a Jerusalém. É muito interessante porque Jesus não vive em Jerusalém. Jesus vai a Jerusalém. Né? Jesus, ele é uma pessoa que vive na periferia. E quando ele está em Jerusalém, ele não tem casa. Né? Jesus, ele é um sem-teto. Muita gente fica chocada quando eu falo isso. Mas há vários momentos na Bíblia que você vê que Jesus não tem casa. Ele tinha uma casa em Jerusalém, em Nazaré, né? Oi, Nazir, boa noite, paz e bem. Ele tinha uma casa em Nazaré, mas quando ele diz que ele veio anunciar a boa nova aos pobres, a anunciar um ano da graça do Senhor, ele é expulso da sua casa. E ele passa a viver sem teto. Então ele vai a Jerusalém ocasionalmente, até porque lá ele não tem morada. Ele até tem pousada na casa de Lázaro, Marta e Maria, mas é em Betânia, que fica a 11 quilômetros de distância. Já imaginou você ter que subir 11 quilômetros para chegar em Jerusalém, depois descer 11 quilômetros para... Não é 11 km de altura, não. É 11 km em linha reta. Se eu não me engano, dá mais ou menos 1000 metros de diferença. Mas lá chegando,
ele vai a um lugar onde tem cegos, coxos e paralíticos. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque essa história de um anjo agitar a água é uma leitura posterior. Você não tem isso na cosmologia judaica. Provavelmente isso existia essa fonte anterior à chegada dos judeus, quando só existiam palestinos lá, quando os judeus fizeram a sua cidade, eles viram aquilo e enculturaram aquilo colocando um anjo. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Mas vocês veem um caso de uma profunda injustiça. Um homem há 38 anos lá. Pessoal, na Bíblia, nenhum número é o acaso. Tá? A vida, 40 anos é um ciclo inteiro. Né? São 40 anos no deserto, são 40 dias no deserto. A quaresma dura 40 dias. Né? 40 indica um ciclo inteiro. 38 é muito próximo. Ou seja, seria como dizer que aquela pessoa está a sua vida inteira ali, buscando a sua cura, mas não consegue a sua cura. E não consegue a sua cura porque ele é pobre. Fernando, como assim? De onde você tirou isso? Eu não tenho ninguém para me colocar na água. As pessoas mais ricas, as pessoas com mais posses, podiam pagar pessoas para colocar você na água. O primeiro doente que chegasse ali, depois que borbulhar, ficaria curado. Então, se eu tenho muito dinheiro, eu comprar 3, 4 homens fortes, borbulhou a água, sai correndo, pega, me leva e coloca lá. E eu fico curado. Se eu sou um homem com menos dinheiro, eu só posso ter um homem forte. Se eu sou um homem sem dinheiro como esse, não tem homem. Eu tenho que me arrastar até lá. E nesse meio tempo, eu perdi a vez. E aí, a gente vê como a humanidade pode ser mesquinha. Como as pessoas podem ser perversas. Como as pessoas estão preocupadas com ela e não com os outros. Para pensar, você é uma pessoa muito rica que pode pagar 3, 4 pessoas para ficar lá, para te levar lá. Você ficou curado e viu que tem uma outra pessoa que está há 20 anos esperando isso e não consegue, porque não tem quem possa fazer isso. Poxa, você não pode gastar seu dinheiro mais, sei lá, 3, 4 meses para garantir que essa pessoa que está há 20 anos esperando, que está há 30 anos esperando, que está há 38 anos esperando, seja curada. Por que você podia gastar esse dinheiro para você? Não pode gastar esse mesmo dinheiro para o seu irmão, para a sua irmã. Ou você apenas quer a graça para você e dane-se as outras pessoas. Né? Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. O que eu quero dizer com isso? Será que na cabeça dessas pessoas que tinham homens fortes para levá-los ali, só o único bem importante era o seu? Aquele ponto que eu coloquei naquela conversinha que eu faço no início.
Será que a única segurança que me interessa é a do meu filho? Entendam bem. Eu não estou disposto a ter nenhum probleminha para acessar a minha internet. Eu estou disposto. Eu estou disposto a ter problemas, ter dificuldades, se for para favorecer uma pessoa frágil, para proteger alguém. Por que você não está? Por que aqueles que tinham dinheiro e que se beneficiaram de ter dinheiro e ficaram curados não podiam socorrer esse homem? O que tem de errado nisso? Ah, não é obrigação deles. Não, não é. Claro que não é. É amor. É cuidado. É carinho. Se não é mais nada, se não é nada disso, é pelo menos você ter gratidão a Deus que lhe deu uma graça imerecida, sem lhe cobrar nada, e que você pode retribuir para alguém que também não pode te dar nada em troca. Aliás, eu minto, essa pessoa pode te dar em troca. Ela pode te dar gratidão. Ela pode te dar oração. Ela pode até no extremo, quando você for se encontrar com Deus, se levantar em sua defesa. E dizer, olha, aquele ali foi o que gastou o dinheiro dele para me curar. E eu tenho certeza que o bem que você faz aos frágeis, aos oprimidos, aos fracos, aos indefesos, vai valer muito mais do que os seus pecados ou das suas grandes obras. Eu reformei uma igreja. Mas você chutou o mendigo que estava pedindo esmola, né, meu filho? Essa igreja aí não vale nada. Sabe, pessoal, amar o seu irmão, amar a sua irmã, principalmente o frágil e desprotegido, é muito mais importante do que esses atos heróicos, do que essas coisas maravilhosas. Sabe, são essas pequenas obras que fazem diferença. E é tão impressionante que Jesus vira para esse homem e ele tem um respeito profundo por esse homem. Queres ficar curado? O homem está há 38 anos tentando ficar curado, mas ele não consegue. Jesus pergunta, queres ficar curado? Porque Jesus, ele não quer te obrigar a nada. Jesus não quer te impor nada. Pelo contrário, Jesus respeita a sua escolha. E quantos são hoje que não respeitam as escolhas? Agora, o que mais me assusta é quando eu ouço a revolta desses fariseus. Tudo bem, pessoal, a gente não é judeu, a gente não entende muito bem o Shabat. Tudo bem. Né? Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Vamos ter esse profundo respeito. Nós não entendemos perfeitamente o Shabat. Tá? Mas até para os judeus existe exceções, existe considerações. Quando Jesus fala que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, Jesus não está inventando moda. Apesar dele ter autoridade para falar isso,
Porque a lei de Moisés foi dada a Moisés por Deus, e Jesus é Deus. Ele poderia falar isso com autoridade própria, porque ele é o autor primeiro da lei. Mas ele cita a lei. Quando Jesus fala, vocês ainda não compreendeis o pergaminho que diz, eu quero misericórdia e não sacrifício. Jesus está citando algo que ele revelou ao profeta Oséias. Bernardo, quem revelou foi Deus, mas Jesus é Deus. Entre o sacrifício de permanecer doente no sábado e a obra da misericórdia de curar uma pessoa, Deus quer a misericórdia. Entre o benefício ao homem ou respeito ao sábado, o sábado foi feito para o homem, para que o homem tenha tempo em sua vida para honrar a Deus. Aliás, dentro da minha lógica, nós deveríamos ter 2 momentos de descanso toda semana. Por quê? Porque um dia nós deveríamos dedicar às obras relacionadas a Deus. Ir aos nossos cultos, fazer as nossas orações, as nossas leituras aprofundadas da Sagrada Escritura. E um outro dia eu deveria ter para dedicar à minha família. Ficar com meus pais, com meus irmãos, com os meus primos, com os meus tios, com a minha esposa. Ficar com meus sobrinhos. Não vejo problema nenhum nisso. E você está defendendo a escala 5x2? Estou. Qual o problema? Eu não estou aqui numa pauta política, eu estou numa pauta religiosa. E isso é que me assusta. Porque em vez destes homens darem glória a Deus, porque aquele infeliz que é filho de Abraão, que sofria há 38 anos uma vergonha, um opróbrio, uma humilhação, um opróbrio é uma humilhação, tá? Terrível, foi curado, restaurado, libertado. Em vez de você levantar as vozes, clamando a Deus, louvando a Deus, Senhor Deus do universo, eu te louvo, porque libertaste meu irmão das garras da paralisia e mostrastes qual bom e clemente é o Senhor. E fizestes isso no dia do sábado, o dia do seu descanso. Porque o judeu acredita que o sábado, no 7º dia, Deus descansou, por isso que ele descansa. E no dia do teu descanso, tu te moves para restaurar a dignidade ao ser humano. Que oração linda seria feita pelo fariseu mais penitente que existe. E lembrem-se que muitos fariseus seguiam Jesus. Então, eu não estou aqui fazendo uma ficção, eu estou aplicando um raciocínio que é válido para os judeus da época. Né? Eu não estou aqui pensando com a cabeça de um católico em 2026, porque esse sou eu. Eu estou pensando com a cabeça de José de Arimateia no ano 30. Né? José de Arimateia era fariseu. Né? Ou de Nicodemos, né? Ou de Saulo de Tarso. Quem é? Ah, é Paulo. Paulo, você só conhece ele como Paulo, né? Sabe, pessoal, as pessoas estão tão centradas na regra que esquecem do amor. Elas consideram que a lei ilumina elas. Que a fonte de iluminação, a fonte de guia deles é a lei. Eles pensam que a lei é a luz.
E o perigo disso é você ser cego pela luz. Tem até uma expressão, cego pela luz. E é isso mais ou menos que aconteceu ali. E é essa tristeza, porque você vê a manifestação da divindade do Senhor, você vê a libertação de uma pessoa, você vê uma graça fantástica, e tudo o que te importa é uma regra religiosa. Sabe, eu fico pensando como isso existe hoje em dia. Hoje em dia, se houver um pequeno detalhe, um pequeno bobagem, é capaz de alguém reclamar. Né? Vamos supor, no meio de uma missa, o padre já consagrou a hóstia, já consagrou o vinho, e pouco antes de terminar a oração eucarística, ele tem, sei lá, um acesso de tosse. E faz sinal pro diácono. Diácono, vem cá, termina aqui porque eu estou tossindo muito, eu não consigo. Tem certeza que vai dar ruim. Vai dar confusão. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas na regra. Elas não estão preocupadas nem com a saúde do padre que está tendo acesso de tosse. Outro dia uma pessoa mandou um vídeo para mim. Tem um padre francês que ele está fazendo a homilia e num dado momento ele fala assim: merci, Monseigneur. Né? Obrigado, meu Senhor. E morre. E o fiel vira e manda para mim uma dúvida. Diácono, como é que faz para acabar com a missa? Eu virei e olhei, olha, isso aí é muito fácil. Tá? Você pega as hóstias que estão consagradas no sacrário, dá para as pessoas e abençoa e vai embora. Tá? Se tiver um diácono, o diácono termina. Se tiver o ministro da comunhão termina. Se não tiver ninguém, pega um leigo e termina. Agora, o que me preocupa mesmo é você não estar perturbado com o padre que morreu. Entendem o que eu estou dizendo? As pessoas ficam cegas, porque elas dão a regra tamanha importância que nada mais faz sentido. Que tudo se perde. Né? Beijos para Mônica, diz a Fátima. Eu fico pensando, né? Já aconteceu isso comigo. Um dia eu fui fazer a celebração da palavra e a pessoa leu as leituras erradas. Ela leu a primeira leitura, o salmo, e a segunda leitura errada. Quando chegou na hora, eu virei a página, li o evangelho certo. E foi muito gozado que na hora que eu fui fazer a homilia, um se levantou. Ele leu as leituras erradas! Eu falei, tudo bem. E continuei fazendo a homilia. E a pessoa ficou perturbada. Horas. A palavra foi refletida, a palavra foi acolhida pela comunidade. Ela foi refletida, pensada, aplicada na vida. Era uma celebração da palavra. A palavra foi celebrada, a palavra foi respeitada, a palavra foi vivida e estudada e ensinada para nosso futuro, para as nossas obras de conversão. Você sabe que a pessoa foi depois da celebração e ela tinha duas preocupações. Uma, essa celebração da palavra era válida. E segunda, se o comungar foi válido, posto que as leituras estavam erradas.
Ou seja, é a mesma coisa que esses fariseus, porque não são todos os fariseus, mas esses fariseus são tão presos a uma visão antiga da lei, a uma forma antiga de interpretar a regra, que eles não conseguem ver a maravilha. Em vez de deixar-se se iluminar pela luz de Jesus, a luz do mundo, eles se tornam cegos pela lei. A Fátima não gostou não, falou assim, que absurdo. A Fátima, eu imagino, a Fátima deve ter dado um pulo na cadeira quando ouviu a história, né? Mas Fátima, não teve problema não, conversei e a pessoa entendeu. Tá? Fica tranquilo. Né? Eu também tenho que tomar cuidado nessa hora. Eu não posso virar para essa pessoa e falar assim, seu burro imbecil, como é que você faz uma pergunta dessa? Você vai para o fogo do inferno. Não. Porque se eu fiz isso, eu joguei a água suja e a criança embora da bacia. Né? Eu tenho que acolher a pessoa. Né? Eu tenho que cuidar da pessoa. Eu tenho que ajudar a pessoa. Se eu estivesse lá, eu ia te defender. Isso eu tenho certeza, isso eu tenho certeza. Eu falo que eu sou o diácono mais protegido da paróquia. Não é assim, pega mal, porque só tem eu. Então vou dizer assim, eu sou o diácono mais protegido do Rio de Janeiro inteiro, porque meus paroquianos, eu não sei o que eles veem em mim, mas eles me adoram, eles vivem cuidando de mim. Né? Me lembro quando eu tive o derrame em 2024, Nossa Senhora, quanta oração. Né? Mas então, pessoal, vamos finalizar com essa cabeça nossa. Vamos ficar alertas. Vamos nos deixar iluminar pela luz do mundo que é Jesus. O seu amor e o seu cuidado. Vamos levar esse amor e esse cuidado. Vamos proteger as pessoas, vamos promover a dignidade, vamos proteger a vida. E se para isso tivermos que mudar nossas visões, mudar as nossas práticas, alterar os nossos hábitos, que seja. As pessoas são mais importantes. Amém? Verdade, glória a Deus, você é incrível. Fátima, não fala assim, Fátima, que eu acredito, eu vou começar a ficar assim. Aí eu caio na soberba. Né? Médico já tem mania de querer se achar muito. Se vocês ficarem alimentando o ego, ele cai na soberba. Não façam isso não. Tá? Eu sei que você gosta de mim. Né? Fátima está mandando um amém com mãozinha de oração. Que bom. Diane mandou amém e mandou 5 coraçõezinhos. Nossa, Diane, que coração interessante. Ele é meio transparente, é? Nunca tinha visto. Nunca você vai ser soberbo, você é incrível. Menina, eu tento muito. Eu tento fazer, eu tento domar a fera que existe dentro de mim. Eu tento domar a ira, eu tento domar a soberba, entendeu? Eu falo, pessoal, vocês não pensem que eu sou uma criatura perfeita, não. Eu tento, eu me esforço, eu me dedico. Tá? E eu vou falar para vocês, conversão é isso. Quaresma serve para você tentar se tornar uma pessoa melhor. Ah, Bernardo, eu não consegui, mas você melhorou um pouquinho. Ah, Bernardo, foi quase nada, não tem problema. Vai, melhora um pouquinho a cada quaresma. No fim da sua vida você melhorou um montão. Tá? Lembrem-se, qualquer caminhada de 1, 2, 10, 1000 quilômetros começa com um passo. Tá? Então vamos adiante. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã não tem live. Amanhã, 19h30, não tem live. Por que não tem live? Por um motivo muito simples.
Minha sobrinha vai fazer 18 anos, então eu vou comemorar os 18 anos dela. Eu tenho certeza que vocês concordam que eu não farei live amanhã, né? Bom, a gente se vê. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.